O nome da sinopse é Pecado Imortal. Joseph Mengele, um ex-cientista nazista, flutua pelo vácuo do espaço implorando para morrer após o Sol ter entrado em supernova e todo o sistema solar ter sido destruído, enquanto observa as estrelas do infinito universo. Ele relembra dos seus 8 bilhões de anos de vida, inclusive do maior erro que já cometeu, ter sido imortal. Ok, essa sinopse aqui ela é um pouco complicada. O autor deixa um destaque aqui, um parênteses, que ele não vai estar numa nave nem nada do tipo, ele só vai estar de calça flutuando no espaço mesmo, no vácuo. O que eu acho complicado nessa sinopse? São 2 pontos. Primeiro, você, o autor aqui, pegou uma pessoa real que existiu, uma figura histórica, e não só uma figura histórica, como uma figura extremamente controversa. Não controversa porque não sei se tem os 2 lados para observar aí, eu espero que não tenha ninguém defendendo nazista nesse canal. Se precisa ser especificamente o Joseph Mengele para essa história aqui, porque a partir do momento que você coloca uma figura que era um ex-cientista nazista e que fez os absurdos que o Joseph Mengele fez, e eu não aconselho ninguém a pesquisar muito sobre isso se tiver estômago fraco, que fez as atrocidades que o Mengele fez, eu acho que o maior erro que ele já cometeu não foi ter se tornado imortal, não. Talvez erro para ele. E aí mostra que ele não aprendeu porcaria nenhuma em 8 bilhões de anos de vida. Então, me parece um pouco controverso nesse sentido. Eu quero dizer se você vai abordar exatamente o Mengele, você vai ter que abordar os erros que ele cometeu, as atrocidades que ele cometeu na Segunda Guerra Mundial. E beleza, em 8 bilhões de anos dá para o cara ter se arrependido completamente disso. O que me deixa em dúvida é ter falado o maior erro que ele já cometeu, ter se tornado imortal. Isso foi um erro maior do que as atrocidades que ele cometeu com outras pessoas na Segunda Guerra? Perigoso. Perigoso é um discurso extremamente perigoso isso. Novamente, se você vai fazer uma história sobre a imortalidade e sobre o peso da imortalidade, e que várias pessoas falam, eu gostaria de ser imortal, e muitas vezes não pensam nas consequências reais disso, se a história é para abordar isso, precisa envolver um ex-cientista nazista nesse caso, e um que existiu, um que a gente sabe as coisas que ele fez, ou pelo menos parte das coisas que ele fez, né? Que provavelmente deve ter feito mais coisa que os documentos foram queimados e tal, né? Famosa e boa queima de arquivo. Precisa ser isso, precisa abordar isso. Quando a gente vai fazer um mangá, coisa do tipo histórico com figuras reais, a gente automaticamente se obriga a falar dos feitos reais daquela pessoa, né? Por mais que a gente possa usar a liberdade poética para, vamos dizer assim, exagerar alguma coisa, ocultar outro, algo assim, quanto mais polêmico, quanto mais conhecida é aquela figura histórica, menos você consegue apelar para um lado mais místico, mais, como diz, de liberdade poética mesmo. Então vamos lá, quando você pega uma figura mais mitológica, tipo Rei Salomão, Rei Salomão, você tem ali descrições dele na Bíblia, deve ter outras descrições históricas, etc, algo assim, mas não é nada muito realmente factível, não são documentos. E aí você consegue, a partir do Rei Salomão, criar várias histórias ali que são mais fictícias, que são mais fantasiosas, etc. Porque, beleza, ninguém sabe definitivamente coisas que o Rei Salomão fez, sabe? Algumas citações ou outras que tem na Bíblia, etc. Causas e coisas do tipo, que você pode colocar na sua história ou não, porque, novamente, é uma coisa já mais mitológica, é um negócio que aconteceu há mais de 2.000 anos atrás. Agora, quando a gente está falando de algo que aconteceu há 80 anos atrás, que tem registro, que tem documento, que se sabe sobre isso, fica mais difícil você fugir disso. Fica mais difícil você querer trabalhar com uma liberdade poética e fica até perigoso trabalhar com essa liberdade poética, principalmente quando a gente está falando de um tema tão sensível, de um tema, né, até um tema abominável, digamos assim. Então, beleza. Você tem lá, por exemplo, o livro, o mangá, eu acho que o mangá chama Adolf, do Osamu Tezuka, né? E aí ele vai abordar ali, e é preciso tomar todo um cuidado com o que ele vai abordar, porque ele está abordando uma figura histórica, real, e principalmente uma figura extremamente polêmica, para dizer o mínimo, né? Para não usar termos que vão desmonetizar o vídeo aqui, se é que já não foi desmonetizado só por eu ter usado o termo nazista, né? Enfim, quando você vai fazer isso, né?
você precisa se ater aos fatos históricos e contar esses fatos e fazer isso com a maior cautela possível para não arriscar passar pano para atrocidades. E logo nessa sinopse aqui, já me parece ter passado, sabe? Eu sei que talvez, eu espero, não sei, mas eu espero que não seja a intenção do autor aqui passar pano para atrocidades que o cara fez, mas quando o autor coloca na sinopse que o maior erro do cara foi ter sido imortal, já soa que está passando um pano para outros erros que ele cometeu. Sendo que aqui na sinopse pode ser que a percepção dele seja que o maior erro foi esse. E aí, beleza. Na percepção do arrombado, acho que eu posso chamar um ex-nazista de ex-cientista, né? Não é ex-nazista. É ex-nazista porque, não, enfim, morreu. Eu acho, não sei, deve ter morrido. Enfim, acho que ele foi julgado com omissão de ar, alguma coisa assim. Não sei todos os nomes, todos os detalhes ao certo. De qualquer modo, ele pode não ter essa percepção de que ele cometeu um erro até hoje, digamos assim. Então ele não aprendeu nada e a história vai falar exatamente sobre como, sei lá, uma pessoa precisa ter outras pessoas para ensinar às vezes que ela está errada, porque se uma pessoa ficar sozinha, só olhando a sua bolha, pode ser até uma crítica essa questão de visão de bolha, né? Tipo, quando você só tem pessoas que pensam exatamente igual a você, você não consegue observar os seus erros, né? Vocês em grupo não conseguem observar seus erros porque obviamente todo mundo está errando do mesmo jeito e ninguém erra por achar que é errado. As pessoas erram muitas vezes por achar que é certo, na maioria das vezes achando que aquilo é certo e só percebe o erro quando aquilo é contrastado com o verdadeiro certo, né? Com o certo. E às vezes nem isso, a pessoa se apega no seu erro e tal, mas daí, como eu disse, quando você está num ambiente onde todo mundo está fazendo alguma coisa errada e todo mundo acha que aquilo é certo e não tem ninguém para dizer o oposto, essas pessoas obviamente vão perpetuar aquele erro como certo. E se o cara está sozinho flutuando no espaço, pode se mostrar talvez, ele não aprendeu nada então porque ele está sozinho, e aí isso é uma crítica social a isso, de como ele se fechou para as pessoas que tentaram dizer que ele estava errado. E agora que ele está sozinho, ele continua achando que ele estava certo o tempo inteiro. Tô tentando aqui passar um pano talvez pro autor, porque novamente eu torço para que ele realmente não queira passar um pano pro Mengele, mas acho que sim. Abordar o tema da imortalidade é um tema muito interessante. Tem o quadrinho do Sandman que aborda isso de maneira excelente. E é legal isso, mas novamente, quando você coloca uma figura histórica mega controversa, mega polêmica, é preciso pisar em ovos o tempo inteiro para não arriscar passar pano para isso e dar a interpretação errada para o seu leitor. Terminamos aqui com a sinopse forte, mas eu achei importante ler isso aqui e deixar bem claro essa questão, porque várias vezes a gente quer fazer, né, mangás envolvendo figuras históricas e é preciso você realmente pesquisar e, no limite do possível, fazer o mais próximo das coisas que aconteceu, principalmente quando o acontecimento ele é muito polêmico, né, e muito conhecido também, talvez, sei lá, ou algo do tipo, porque, novamente, você pega uma figura polêmica que fez algo muito ruim e você escolhe deliberadamente esconder aquilo de muito ruim que ela fez, você automaticamente está fazendo uma obra que está enaltecendo aquela pessoa de alguma forma, já que você está excluindo algumas das coisas erradas que ela fez. E isso acontece o tempo inteiro, por sinal, e geralmente por conta da visão do próprio autor. E aí, como eu disse, eu torço para que o autor aqui não tenha uma visão onde ele quer enaltecer um ex-nazista. Mas pode ser, né? Enfim, felizmente a gente tem esse tipo de pessoa por aí ainda, hoje. Fazer o quê?